Olá, turma do módulo 2. Vamos a mais uma aula de biologia. Lembrando que você precisa estar utilizando o caderno de orientações do Aplique-se para que possa dar um complemento à nossa aula, ok? Então vamos a mais uma aula de biologia. Quando nós olhamos essa imagem, nós vemos seres bem diferentes, mas todos esses seres fazem parte do que nós chamamos de biodiversidade, quer dizer, as diversas formas de vida. Bom, como é que essas diversas formas de vida existem? Por que elas são determinadas? Por que eles são considerados seres vivos? Nós vimos na nossa outra aula que todo ser vivo tem uma organização. E essa organização é uma organização complexa. O que quer dizer isso? Que é uma organização de conjunto de estruturas, ok? Bom, e aí nós vimos que tem uma organização química e que esta organização química começa com os nossos átomos. E nós vimos então que esses átomos vão estar se unindo para formar então o que nós conhecemos pelo nome de moléculas. Quando você bebe água, por exemplo, você está bebendo várias moléculas de H2O, de hidrogênio e oxigênio. Mas essas moléculas não param aí. Essas moléculas elas podem se unir também e formar o que nós chamamos de células. Nós aprendemos que a célula é a menor unidade funcional de um ser vivo. Então, é a menor parte de um organismo que funciona. E a união dessas células vão formar o que nós chamamos então de organismo, ok? Então, essa organização complexa é que os átomos formam moléculas, as moléculas se unem e formam células. E essas células vão formar o nosso organismo. Quando nós olhamos a célula, nós falamos que a célula ela é funcional. Se ela é funcional, significa que ela funciona. Esse é um esquema de uma célula animal, ok? E aí nós vamos ver o que essa célula tem para ela funcionar. No ser humano, nós possuímos órgãos, porque nós somos grandes e nós temos capacidade de possuir uma determinada estrutura com um determinado tamanho. Por exemplo, o rim é um órgão, o coração é um órgão, o pulmão é um órgão e todos eles funcionam. A célula, ela não tem um tamanho suficiente para um órgão, só que ela funciona. Ela respira, ela se alimenta, ela tem circulação por dentro dela. E como é que ela faz isso? Ela faz com pequenas estruturas que nós chamamos então de organelas. Então, organelas seriam os pequenos órgãos que existem no interior da célula. Então, vamos ver quais são esses órgãos. Toda célula precisa de energia. Eu e você nos alimentamos somente para ter energia. O alimento é para produzir energia. A célula precisa dessa energia, mas ela tem um local onde essa energia é produzida. E essa organela é a chamada mitocôndria. Então, essa estruturazinha aqui, ó, que está em rosa, é chamada de mitocôndria, ok? Quanto mais mitocôndrias a célula tiver, mais ela produz energia. Então, olha só, um corredor nas células da sua perna, ele tem mais mitocôndrias do que uma pessoa que não tem nenhuma atividade física. Quanto mais você gasta energia, esta estrutura, essa organela, ela se reproduz. E aí, se você parar de usar a energia, ela vai ser consumida pelo seu organismo, ok? Então, mitocôndria produz energia. Vamos observar a segunda estrutura. A segunda estrutura é chamada de retículo endoplasmático, né? É um nome difícil. Mas para que serve esse retículo endoplasmático? Ele serve para transportar substâncias para dentro da célula e faz a síntese, a produção de determinadas proteínas, ok? Então, é o que nós chamamos de retículo endoplasmático. É esse
conjunto de canais que está aqui na nossa célula. Outra estrutura que a célula possui são os chamados centríolos. E para que servem os centríolos? Os centríolos, eles vão organizar todas as estruturas na hora da divisão celular. Você sabia que nós crescemos por causa da divisão celular? As nossas células crescem, se dividem e aí nós crescemos. Nós engordamos porque existe uma divisão celular. E os centríolos são importantes nessa divisão celular. Os centríolos, então, são esses conjuntozinhos de canais que nós temos aqui. Outra estrutura importante é o que nós chamamos de lisossomos. O que é os lisossomos? Os lisossomos, eles fazem a digestão. É como se fosse o estômago da célula. Eles fazem a digestão celular. A substância que entra nessa célula vem até aqui o lisossomo e é digerida, é totalmente transformada dentro do lisossomo. Outra estrutura, outra organela, chamada de complexo de Golgi. Bom, o que serve? Ela serve para armazenar e secretar substâncias. Quer dizer, olha só, a célula se alimenta, o alimento é digerido aqui no lisossomos, e esse alimento, depois de digerido, se a célula não consumir de imediato, ele é acumulado aqui, no complexo de Golgi. Então, isso aqui é o armazém da célula, ou o depósito da célula, onde a célula vai estar armazenando as suas substâncias. Outra estrutura que a célula possui. A célula vai possuir, então, os ribossomos. O que são ribossomos? Ribossomos são esses pontinhos que você está vendo. Ribossomos são grãozinhos que essa célula tem. E eles fazem o quê? Eles também sintetizam proteína. Você já deve ter escutado falar numa proteína chamada de colágeno. Essa proteína chamada de colágeno, ela é responsável por manter a nossa pele fina, delicada, toda esticadinha. São os ribossomos que produzem essa proteína. Quando nós vamos chegando a uma determinada idade, esses ribossomos vão perdendo a sua função e aí a pele vai ficando enrugada. Então, a formação de proteínas é da responsabilidade dos ribossomos. Bom, qual é a outra organela que nós possuímos? A célula possui, então, o núcleo, que é essa estrutura, e o núcleo, em algumas células, tem a função de proteger uma estrutura muito importante, chamada de DNA. Tudo que você é, a sua cor de pele, o seu tipo de cabelo, os seus olhos, o formato do seu nariz, a sua orelhinha, o formato dos seus dedos, tudo que você tem pelo lado de fora e tudo que você tem pelo lado de dentro, todos os seus órgãos, tudo em você, inclusive a sua personalidade, é determinado pelo DNA. Então, essa estrutura, ela que determina a biodiversidade. Então, é o DNA que vai determinar se essa célula é de um elefante ou se essa célula é de uma minhoca. É o DNA que vai determinar se esta célula é a célula da perna ou se esta célula vai ser a célula do nosso cérebro. Quem determina isso é o DNA. Todas essas organelas, elas não estão soltas dentro da célula. Elas estão anexadas, elas estão coladas em um material gelatinoso chamado de citoplasma. Então, todo esse azul que você está vendo ao redor das organelas, toda essa estrutura ao redor das organelas, é o que nós chamamos então de citoplasma. Todo esse azulzinho é o que nós chamamos de citoplasma. Agora, para que tudo isso seja mantido dentro da célula, a célula tem uma pele que envolve toda ela, chamada então de membrana plasmática. A membrana plasmática vai dar a volta toda na célula, como se fosse uma parede de uma casa, protegendo a célula
e protegendo as suas organelas. Então, nós vimos que todos os seres vivos do planeta Terra são formados por as nossas unidades básicas chamadas de células. Só que é lógico, existem seres vivos de tamanhos diferentes e existem seres vivos que vão possuir número de células diferentes. Quando esse ser vivo tem apenas uma célula, ele é chamado de unicelular, como, por exemplo, as nossas bactérias, os protozoários, alguns fungos. Então, seres unicelulares são aqueles que possuem somente uma célula. Geralmente, são invisíveis a olho nu, quer dizer, a gente só consegue vê-los com o uso do microscópio. Mas existem seres vivos que possuem um número diferente de células. Se ele tiver mais de uma, ele já é chamado de pluricelular. E aí os pluricelulares, a maioria deles são visíveis. Nós temos, por exemplo, o ácaro, que é um pluricelular invisível. Por quê? Porque além dele ser muito pequenininho, esse carrapatinho, esse ácaro, ele é transparente. Então fica difícil de se visualizar. Mas ele também é um ser pluricelular. Quando nós observamos, então, essa imagem ao lado, nós estamos vendo a árvore, as flores, as gramas, os pássaros, os frutos, todos esses seres vivos, inclusive este homem, eu e você, que estamos aqui apontando esta linda imagem dessa árvore, somos pluricelulares, ok? Quando nós olhamos as nossas células, nós falamos lá no início que quem determina o tipo de célula, quem determina o ser vivo que vai ser, é o nosso DNA. Então, é o nosso DNA que vai determinar. Então, se você é você, quem determinou foi o DNA. Se um cachorrinho é um cachorrinho, quem determinou foi o DNA. Se um gatinho é um gatinho, se uma cobra é uma cobra, se eu sou eu, cada um de nós, cada ser vivo é determinado pelo DNA. Como esse DNA era uma estrutura muito importante, em algumas células, as nossas, por exemplo, esse DNA está protegido por uma estrutura chamada de núcleo. Todos os seres vivos que possuem o DNA dentro de um núcleo são chamados de eucariontes. Então, eu e você, meu aluno, somos seres pluricelulares, porque temos muitas células, e somos eucariontes. Por quê? Porque todo o nosso DNA está protegido dentro do núcleo. E aquelas células que têm o DNA, mas o DNA está solto, como, por exemplo, no desenho dessa bactéria. Isso que você vê aqui é o DNA da bactéria. A bactéria também tem DNA. E você sabia que é o DNA da bactéria que vai determinar qual doença ela vai causar? Então, se nós temos bactéria da pneumonia, quem vai determinar é o DNA dessa bactéria. Se nós temos bactéria que causa tuberculose, quem vai determinar é o DNA. Você sabia que é o DNA do vírus que determina se esse vírus é o vírus da Covid ou se é o vírus da febre amarela? É o DNA que vai determinar. Como este DNA nas bactérias e em outros seres, geralmente unicelulares, está solto, não está dentro de um núcleo, eles são chamados de procariontes. Então, procariontes são seres que têm DNA, mas o DNA não está protegido pelo núcleo. E os eucariontes, eu e você, e todos os outros seres vivos, com exceção das bactérias e dos fungos, possuem DNA, só que nosso DNA está protegido pelo núcleo.
ok? Então, até a nossa próxima aula e não esqueça, olhem o caderno de orientação e até a próxima. Um beijão!